Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal de desenhos. Vamos lá com mais um vídeo. Se você está chegando agora, seja inscrito no nosso canal. Não se esqueça de ser inscrito, ative o sininho de notificação e se você gostar do vídeo, deixa o like pra gente, beleza? Bom, eu tô aqui com essa referência aqui, ó. Na verdade, este desenho e esta referência aqui. Vocês podem perceber que esse traço foi que eu tirei do papel. Então, na verdade, já está feito ao todo aqui. Agora, eu acabei de escurecer agora mesmo esse pedaço para mostrar para vocês esta parte aqui importante, que é o tecido. Aqui vocês podem perceber que demanda muito aqui a parte branca. Porém, eu vou ver pela foto aqui pelo celular. Então, eu vou puxar aqui pela foto, pelo zoom, e vou aqui fazendo este pedaço aqui deste tecido. Então, na verdade, eu vou olhar pelo celular aqui ao lado e vou praticamente passar para vocês o que eu quero fazer aqui. Eu vou pegar um papel aqui também, vou colocar aqui nessa parte aqui de cima. Vocês podem perceber que é o fundo, ó. Eu vou puxar um pouco aqui a câmera para vocês verem. Dá para vocês verem o fundo que já está feito. O fundo é muito importante porque o desenho fica nítido e eu preferi pintar esse fundo para não deixar branco. Como eu disse em outros vídeos que eu tenho, quando o desenho demanda uma parte branca toda aqui, ou pela roupa ou por algum outro objeto, eu costumo fazer a parte do fundo e escurecer para ficar aqui bem nítido essa parte da roupa do tecido aqui, ó, do tecido branco, né? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui a fazer. Na verdade, eu vou usar esse lápis B. Então, eu vou fazer aqui alguns pontinhos aqui, ó. Na verdade, não é pontinhos, mas eu vou fazer aqui uma parte de um algodão. Então, eu vou pintar um perto do outro, porque aqui é um pouco mais escuro. Isso daqui na verdade, é aqueles pelo de lã, né? Que tem na blusa. Então vai ficar um aspecto legal, creio eu. Porque se eu for pintar ao todo, eu deveria pintar, na verdade, bem razoável com lápis B. E depois eu poderia, na verdade, fazer uns pontinhos brancos. Ou seja, eu posso fazer desta forma também, não tem problema nenhum. E aí eu vou pintar aqui então, ó. Bom, eu vou deixar de fazer esses pontos aqui, porque eu acho que vai ser muito mais prático eu fazer do meu jeito que eu já sou acostumado do que inventar moda agora. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pintar razoável aqui com o lápis B. Depois eu venho, passo o esfuminho. E depois do esfuminho, que vai estar bem homogêneo aqui no papel, eu vou pegar a caneta borracha e vou fazer esse tipo de trabalho. Então, vamos deixar aqui, ó, bem contornado. Passado aqui o lápis B. Aqui essa parte de cá, ela é branca mesmo. Eu vou dar uma escurecida nessa parte de baixo aqui também, ó. Eu já passei ali por cima, então agora eu vou passar essa parte de baixo. Lembrando que eu vou pintar só esse pedacinho aqui e essa parte de cá é mais branca, então eu vou, na verdade, fazer tons aqui de fundo, de profundidade. Porém, eu vou tirar todos esses traços aqui, ó, para não ficar esse lápis poroso. Então vai ficar uma coisa bem homogênea, bem legal, bem interessante de quando você acabar de desenhar, você olhar e falar, parece um pano mesmo, de verdade. Então aqui o intuito é fazer com que você tenha a intenção de deixar feito panos. Não querer copiar o pano e acabar virando aí uma coisa artificial. Então a gente vai tentando fazer o máximo possível para poder chegar ao mais perto assim possível. Agora eu vou pegar o esfuminho, esse esfuminho mais grosso aqui. E aí eu vou espalhar esse grafite todo que tá aqui, ó. Bem leve. Vocês podem perceber que depois vai sair todo esse detalhe aqui do lápis, ó. Eu vou passando, ele vai espalhando.
O intuito aqui é espalhar o grafite, não deixar marcas de expressão de lápis, porque como requer um efeito de roupa, aqui tem que tirar todo o detalhe que fica do lápis, porque fica muito poroso e aí fica essas marcas de expressão muito forte. Vocês podem perceber aqui, ó, que aqui no rosto também eu pago a luminária e dá para vocês verem também a marca de expressão do rosto. Eu tirei todas elas. Vocês podem perceber que aqui não tem muito risco de lápis, porque aqui foi passado esfuminho. Eu fui fazendo todo esse trabalho. Aqui na verdade tinha passado de lápis aqui, ó, bem forte. E aí eu escureci com a lapiseira 05, grafite 4B aqui. E depois eu passei um pouco esfuminho e o pincel no final. Então vocês podem perceber que não fica marca de expressão de lápis nenhuma. Eu costumo fazer o melhor para poder tirar esses traços do lápis, que eu acho que é o que estraga o desenho e fica artificial. O desenho deixa de ser realista e na verdade fica um aspecto bem diferente, porque o intuito aqui é deixar o mais realista possível. Aqui tem um riscado de lápis, eu vou tirar ele, eu passo a caneta borracha. Conserto ele aqui e venho novamente com esse fuminho, sem precisar de passar o lápis aqui de novo. E eu tampo essa parte que eu apaguei. Vocês podem perceber que aqui, ó, tinha uma marca de expressão de lápis separando. Eu tirei ela toda. E agora aqui, vocês podem perceber que depois que eu passei o esfuminho, essa parte fica bem homogênea. Não fica aquela expressão de lápis. Se você perceber que tem muito risco de lápis, continue passando o esfuminho, porque daí vai dar um aspecto melhor e você não vai ter problema para fazer aí o seu desenho. Bom, isso daqui vocês podem perceber que eu já deixei do jeito que eu quero. Agora eu passo um pouco o pincel para dar uma penetrada legal aqui no papel, para não ficar só aquela parte espalhada do grafite. E eu passo o pincel aqui, ó. E tá pronto aqui esse pedaço. Bom, aqui eu peguei a caneta borracha. Eu vou fazer esse tipo de trabalho aqui, ó. Eu apontei bastante ela, o chanfro, a ponta dela, dá pra vocês verem aí. Ela é quadrada, praticamente. Ela é desse jeito aqui, ó. Eu compro ela em refil. Ela é bem baratinha. Dá para você colocar na caneta borracha. Se você tiver uma caneta borracha na sua casa e não tiver o refil, você pode comprar só refil ao invés de comprar os dois. Aí eu corto a ponta dela, eu chanfro. E agora eu vou fazer os detalhes que eu tava querendo. Fazer esses pontinhos brancos aqui da blusa. E depois eu marco perto um do outro, como se fosse uma sombra, como que é um pelo de lã, na verdade. Então eu faço esse tipo de trabalho aqui. Na verdade, esta caneta borracha, ela não é tão própria para fazer esse tipo de trabalho, porque quando você vai fazendo, ela vai desgastando a ponta dela. Então você tem que ficar apontando ela inúmeras vezes, mas é legal, é bacana também. É um material barato que você encontra em qualquer papelaria. E você consegue fazer os detalhes que você precisa também, como a outra caneta borracha Monozero Tombow. Eu compro bastante no site do Mercado Livre e lá também você encontra esta lapiseira Monozero Tombow. Ela é 2.3, ela é menorzinha que essa daqui. A ponta também é bem menor. E você só precisa chanfrar ela uma vez. E aí ela dura aí várias vezes para você fazer esse tipo de trabalho aqui que nem eu tô fazendo, ó. Agora aqui eu vou deixando esses pontinhos, ó. Depois eu faço atrás de cada um deles como se fosse uma sombra. Mas aqui eu vou fazer até aqui embaixo. Vou deixar pronto aqui. Não precisa ser
esses pontinhos brancos aqui não precisa necessariamente ser alinhado um com o outro. Você pode fazer a sequência independente se tiver um mais torto que o outro, um mais pro lado, não tem problema nenhum. O intuito aqui é você deixar como manda a referência e dar uma boa impressão aí no seu desenho. É um trabalho simples. Você pode também aprender a fazer isso. Aí, ó, vocês podem perceber que eu fiz, ó, a ponta dela começa a desgastar. Aí eu pego praticamente aqui este estilete, eu corto aqui a ponta dela, corto um lado, corto o outro, 2, se for preciso mais um aqui, ó, 3, pronto. Deixei do jeito que eu quero de novo. E agora o importante é ir fazendo e acabando esse pedaço aqui. Vou fazendo até aqui embaixo e vocês vão me acompanhando. Bom, eu dei uma acabada aqui embaixo agora. Já acabei esses pontinhos brancos que eu quis fazer. É muito interessante, você também pode fazer. Você também pode aprender desse jeito que eu tô fazendo. Agora eu venho aqui, ó. Eu dou um retoque a mais ao fundo desses brancos que eu deixei aqui com a caneta borracha, para dar um esforço a mais nessa parte branca. Só que aqui depois eu não vou passar o esfuminho, porque senão ele vai espalhar na onde eu já deixei branco. E depois eu vou passar, na verdade, só o pincel mesmo, penetrar bem aqui. E eu passando o pincel, ele não vai passar nessa parte branca, passando aqui arredondando o lápis e deixando bem homogêneo para não precisar de passar o esfuminho. Mas se você quiser dar um retoque no esfuminho, dar uns toques em cima da onde passou o lápis, fica bom também. Você pode fazer esse tipo de trabalho aqui, ó. Dá só uma graduada aqui na parte mais escura, para deixar como se fosse um tecido mesmo, né? Um pelo de lã, uma blusa de lã. Lembrando, pessoal, que eu tô fazendo o desenho aqui e eu tô aqui, ó, realmente eu tô usando, geralmente eu uso esta folha sulfite transparente aqui, para não poder colocar a mão aqui em cima e não borrar o desenho. Isso é muito importante, essa dica, porque às vezes você quer fazer um desenho legal, aí você tá com a mão em cima, espalha todo o grafite e aí borra o seu desenho. Então é muito importante você estar sempre com uma folha de sulfite. Não precisa, na verdade, ser uma transparente como essa. Se você não tiver, você pode pegar uma folha de sulfite mesmo, que dá o mesmo efeito. Você bloqueia a sua mão do desenho, você protege ele e não borra. E você pode fazer o seu desenho tranquilo. É mais costume mesmo. Agora eu vou pegar o pincel. Eu passo aqui, ó, razoável também, não preciso de acalcar muito. Eu deixei no tom que eu quero. Agora eu venho com essa parte de cá. Aqui tem uma parte um pouco mais escura, onde tinha aquele traço que eu tirei. Eu dou uma reforçada aqui, venho com esfuminho, passo aqui em volta dele e ele fica mais homogêneo e some aquele aspecto de lápis poroso. Agora aqui eu pego, aproveitando esse traço aqui que tá mais escuro, e eu vou espalhando aqui, ó, para vocês podem perceber, ó, eu tô pegando esse mesmo grafite que eu passei aqui e espalho ele para cá, ó. Não precisando de passar tanto lápis aqui. Esse pedaço aqui dessa linha, dou uma enfraquecida nela. O lápis mais uma vez, para deixar mais homogêneo. Então eu vou aqui, ó, fazendo o mesmo efeito que tava
mas eu vou pintando aqui, deixando um pouquinho mais fraco. Aqui tem que ser uma profundidade. Então aqui eu trabalho com o lápis B da Faber-Castell. Depois eu venho com o esfuminho para poder espalhar. Daqui para cá é mais branco, um pouco mais pequeno esse esfuminho, para tirar essa marca de expressão do lápis. Eu usei o decalque na referência, passei em cima da referência e a referência para baixo do decalque me manda estes traços aqui que eu preciso para depois eu poder sombrear e escurecer todo esse trabalho. Eu vou dando sequência aqui, vou fazendo essa parte aqui da blusa, vou fazendo esse mesmo trajeto que eu passei para vocês. Eu vou fazendo todo esse trabalho aqui do mesmo jeito que eu mostrei para vocês aí no vídeo. E espero terminar esta obra de arte aqui em breve possível. Eu vou dando continuidade aqui nessa parte onde é mais escura. A profundidade que eu falo para vocês é quando eu passo o lápis aqui, ó, só nessa parte mais funda, e vou deixando esse contorno mais raso lá na frente para dar um tom de profundidade na roupa, como tem essas dobras aqui. Isso é muito importante, você escurecer aonde deve escurecer e deixar um pouco mais homogêneo nesse pedaço aqui, como se fosse um tom de maciez na roupa mesmo, a profundidade na roupa. Então eu venho com o esfuminho, sempre com o esfuminho, e passo aqui em volta deste traço, que estava apenas um traço normal. Eu vou fazendo até o final aqui, espero terminar em breve, como disse, e vou fazendo todo esse contorno até chegar lá embaixo. Essa parte aqui é um pouco mais branca. Em breve eu quero mostrar para vocês aí no finalzinho a parte 2 desse desenho. Se você gostou desse vídeo, deixa o like pra gente aí e te vejo no próximo vídeo com mais dicas para vocês. Um grande abraço, fique com Deus, fui.